Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia nós terminamos então o livro de Zacarias, capítulos 10 ao 14. No capítulo número 10, promessas de Deus para com Judá, seu povo, dizendo, ora, embora eu os espalhei, mas vou juntar de novo, como diz ali o verso número 9, embora os tenha espalhado entre os povos, eles se lembrarão de mim, em terras remotas, viverão e voltarão com seus filhos. De alguma forma Deus dizendo, olha, eu os rejeitei, mas não rejeito mais, de alguma forma a minha ira já cessou, eu estou olhando para vocês com amor e zelo e misericórdia de novo, mais uma vez. Então é isso que fala o capítulo número 10. No capítulo número 11 vai falar sobre pastores. Que coisa interessante, pastores corretos e falsos pastores. É isso que vai retratar no capítulo número 11, por quê? Porque de alguma forma ainda haverá no povo de Deus pessoas que rejeitarão o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o próprio Deus. Então Deus está fazendo aqui um paralelo desses pastores, o bom e o mau pastor, e também as ovelhas rejeitando o próprio pastor. Vamos lá? No verso número 4, Deus está dizendo do capítulo 11, para que o profeta Zacarias comece a trabalhar com ovelhas. Comece a exercer o serviço de pastorado, de ser pastor, mas não de uma igreja ou do templo, porque ainda ele está em reconstrução, igrejas ainda não existiam, mas realmente cuidar de ovelhas. Deus diz para ele no verso 4, cuida das ovelhas, cuida das ovelhas. E é isso que ele faz ali no verso número 7, cuidei das ovelhas destinadas especificamente para algo. Mas é isso que ele faz, então Deus manda ele cuidar de ovelhas e ele vai efetivamente cuidar. Você lembra quando Deus falava com Jeremias para ele fazer uma maquete de Israel que seria sitiada, deitar no chão, Isaías andar pela rua seminu? Então, de alguma forma, sempre Deus falou aos seus profetas e que eles usavam certas coisas para ministrar melhor a mensagem de Deus, porque só falando o povo não ouvia. E aqui então o profeta se torna um pastor, ele realmente cuida dessas ovelhas. E por que ele se torna um pastor? Porque Deus quer mostrar ali no verso número 5 que aqueles que cuidam das ovelhas, os pastores, e que têm que cuidar com amor, com zelo, com cuidado, com dedicação, fazem apenas para se enriquecer. Benefício próprio. Diz o próprio texto que alguns compram e vendem, e o objetivo é porque enriquecem, e os seus pastores não têm piedade delas, ou seja, não existe uma piedade, um amor, uma compaixão, não existe um desejo de afeto, um sentimento de afeto do pastor para com as suas ovelhas, eles estão preocupados apenas em enriquecimento, apenas em benefício próprio. Olha que coisa mais interessante. Mas aí Zacarias então se torna esse pastor, e ele então nesse pastorado com as ovelhas, ele aprende a ser pastor e ele utiliza 2 varas. E ele chama essas 2 varas, uma de graça e outra de união, diz o verso número 7. Entretanto, no verso número 8 diz, destruí os 3 pastores num só mês, porque me cansei deles e eles também se cansaram de mim. Então, olha que coisa mais interessante, Deus levanta o profeta para ser pastor de ovelhas, porque ele quer dizer que a liderança espiritual, de alguma forma, é uma liderança ruim para com o seu povo em relação a cuidar e se importar com eles. E aí, inclusive, o verso número 8 diz que 3 pastores num só mês são destruídos, não diz o nome deles. A identidade deles não é revelada, mas Deus sabe quem são os pastores ruins. Olha que coisa mais interessante que a gente pode aprender com esses versículos bíblicos. De alguma forma, existem os pastores que cuidam das ovelhas, que vão atrás delas, que se importam com elas, mas existe o pastor ruim e esse também está nítido aos olhos de Deus. Deus não os deixa de perceber e os de enxergar. Ainda, talvez eles não tenham nome, não sejam identificados aqui, porque a gente precisa tomar cuidado. Será que eu posso me tornar um pastor que Deus quer destruir? E por que Deus quer destruir? Porque não se importa com as ovelhas, se importa consigo mesmo, egoísta, com apenas benefício próprio de se enriquecer. E além disso, uma característica de um falso pastor é que ele se cansa de Deus. Você como pastor, você tem uma dessas 3 coisas? Tem procurado ser pastor para benefício próprio, de alguma forma, ganhar com isso? De alguma forma é pastor, mas não cuida de ovelhas? Não se importa com elas? Eu não estou dizendo que a gente não dá conta do serviço, ou a gente até quer, mas não consegue porque a gente é limitado. Eu estou dizendo de não se importar mesmo. E a terceira característica é se cansar de Deus. Pelo fato de você ser pastor há décadas, será que é possível você se cansar de Deus? Do culto?
de uma célula, de um evangelismo, do aconselhamento. Você que é líder de célula, você que é um líder da igreja, de alguma forma exerce também o pastorado sem ter carteira de pastor. Será que você também pode estar envolvido nessas coisas? Então, de alguma forma, diz ali o verso número 9, então eu disse, não cuidarei mais de vós. Por que então Deus manda o profeta não cuidar mais das ovelhas de alguma forma? Por quê? Porque de alguma forma há sempre pessoas que estão rejeitando o Cristo, o Messias. E aí diz o verso número 10, tomei a minha vara, a graça, e a quebrei. Olha que interessante, nesse Zacarias ser pastor, ele tem duas varas, uma graça e outra união, e aqui então ele quebra a primeira vara, a vara da graça. Por quê? Para desfazer a aliança firmada com todos os povos. Olha que coisa mais preciosa. Existe uma coisa da parte de Deus para conosco, graça e união. Não queira que essa vara da graça seja quebrada, que Deus quebre e rompa a união conosco. E ali diz, ela foi anulada naquele dia. Assim, os pobres do rebanho que me respeitavam reconheceram que isso era a palavra do Senhor, diz o verso número 11 do capítulo número 11. Olha que interessante, ele se faz pastor de ovelhas e parte do povo reconhece que aquilo na verdade é uma alusão à vontade de Deus, à palavra de Deus, a uma profecia de Deus, a um recado de Deus para com o seu povo. Então existe um remanescente, sempre há um remanescente que entende o que Deus está falando. É isso que então que diz o verso número 11. E aí de alguma forma Zacarias pede algo ali no verso número 12. Eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, caso contrário, deixai-o. Pesaram para o meu salário 30 moedas de prata. Então todo esse trabalho de Zacarias ser pastor, cuidar de ovelhas, era um símbolo de Cristo em relação ao seu povo. E o povo rejeita o Cristo, o Messias. Então alguns também não querem Zacarias como um pastor de ovelhas. E então ele pede o fruto do seu trabalho e eles pagam, e é 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo número 21, verso número 32, que é o valor pago para um escravo ferido, chifrado, por um animal, por um boi, enfim. E mesmo as 30 moedas faz uma alusão àquilo que no Novo Testamento, Judas traiu Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Então, o livro de Zacarias é bem assim mesmo. Ele fala sobre coisas do seu tempo atual, onde ele está vivendo, mas também sobre o futuro, escatologia, inclusive o fim do fim e também na época do próprio Cristo. 30 moedas de prata, o valor de um escravo é o que ele recebeu pelo seu trabalho e também é pelo valor que Judas traiu Jesus Cristo. Pensa, trair Deus pelo valor de um escravo. Que valor você dá para Jesus? O valor do escravo talvez seja o menor valor que se dá para um ser humano. Eu sei que a gente aboliu a escravidão, e meu Deus, isso é uma loucura mesmo, mas entenda o que simboliza isso, 30 moedas, o menor valor que se dá para um ser humano, o melhor valor que se dá para uma pessoa foi dado para Deus Cristo, que habitou entre nós e morreu por nós na cruz. É isso que Judas olhava para ele, e é isso que essas pessoas olhavam para Zacarias. E aí então a segunda vara é quebrada no verso número 14, então quebrei a minha segunda vara, união, para romper, diz já ali, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. De alguma forma, existe uma consequência quando a gente rejeita Jesus Cristo, há uma desunião completa, seja de família, de nação, de país, de etnia, seja o que for, um contra o outro. No verso número 15 até o verso número 17, no final do capítulo número 11, vai falar então sobre os falsos pastores. Quem são os falsos pastores? Diz ali, pois convocarei um pastor na terra que não cuidará das que estão morrendo. Então um falso pastor é aquele que não cuida das ovelhas que estão morrendo, não procurará as perdidas, não curará a ferida, nem alimentará a sadia, mas comerá carne das gordas e lhes arrancará as unhas. Então o falso pastor quem é? É aquele que não se importa com as pessoas, não se importa com o próximo e somente consigo mesmo. E o verso 17 diz, ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Espiritualmente falando, você tem abandonado seus filhos? Pais, é sua responsabilidade. Não é do Super Kids, não é do departamento infantil da igreja. Espiritualmente, você tem abandonado sua célula, sua igreja, sua nação, seus vizinhos, seus familiares, seu cônjuge. Ai do pastor inútil, o que abandona o rebanho. E não pense que o pastor é aquele que é empossado pela instituição, pela denominação, pela eclesiástica, não. Pastor é aquele que cuida de pessoas. Pastor pode ser você, mãe, você, pai, você, filho mais velho.
No capítulo número 12, então, vai falar sobre o futuro de Israel e do poder de Israel. Israel será atacado, diz o verso número 1 ao verso número 3. Mas de alguma forma Deus fará com que naquele dia, né, nos últimos dias, né, na segunda vinda de Jesus, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Verso número 3 do capítulo 12. Então Jerusalém será atacada mesmo. Os povos de toda a terra virão até ela para a destruir, e Deus fará com que, de uma forma tão poderosa com o Jerusalém e o povo de Deus lá, que fará como uma pedra pesada. E o que é uma pedra pesada? Que não pode ceder, que não pode ser movida. Então, ainda que inimigo se levante para lutar contra Jerusalém, é muito difícil, porque Deus os fará poderosos. Naquele dia, diz o verso número 8, o mais fraco será como Davi. Naquele dia, diz o verso número 9, tratarei de destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então haverá, não pense que haverá um ataque ou outro sobre Jerusalém, um país ou outro, não. O mundo atacará Jerusalém no final. Verso número 10 ao verso número 14, vai falar então sobre arrependimento de um povo muito especial, do judeu, porque verso número 10 diz, mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, eles olharão para aquele a quem transpassaram. Eles olharão para Jesus, para aqueles que transpassaram. João 19,37 vai falar sobre isso. E o prantearão como quem pranteia por seu único filho. Ou seja, hoje como o judeu ele não olha para Jesus como Salvador e como Senhor, mas haverá um dia que eles olharão para Jesus e se arrependerão de terem rejeitado a Cristo no passado. E agora vão olhar para Jesus e vão reconhecer que Ele é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, vão pedir perdão, vão se arrepender e serão perdoados. Haverá arrependimento sobre Israel. Olha que coisa mais poderosa isso. Olha que esperança, que expectativa nossa, olhando para Israel, eles vão se converter a Cristo. No capítulo número 13 vai falar então sobre essa purificação então de Jerusalém. E uma fonte será aberta, e Jesus é a nossa fonte de água viva, né? Diz o verso número 1, para nos remover o tanto pecado quanto a impureza. Então no capítulo número 3 vai falar sobre esse refino, essa purificação então do povo de Israel, do povo de Deus, e essa necessidade disso. Perceba uma coisa interessante. Fonte aberta no capítulo número 13, verso número 1, e essa fonte é para remover o pecado e a impureza. Olha que coisa mais linda isso. Haverá uma purificação dos filhos de Deus. Haverá uma purificação no fim da igreja. Se você reparar os primeiros capítulos do Apocalipse, as cartas às igrejas, 7 igrejas, das 7 igrejas, 5 são chamadas ao arrependimento. Então, essa necessidade de purificação não é só de Israel, é também da igreja. Olha que coisa mais preciosa. E Deus vai usar situações, circunstâncias, sofrimento para purificar tanto Israel quanto a igreja. E Deus pode muito bem usar o sofrimento, inclusive, como metodologia dessa purificação, como metodologia para remover o pecado e a impureza tanto de Israel quanto da sua igreja. Naquele dia, Deus vai fazer isso, inclusive vai eliminar da terra o nome dos ídolos, como diz o verso número 2. Deus não vai querer purificar só o coração das pessoas, o ser humano, a própria terra Deus vai desejar purificar. No verso número 4, então, naquele dia, de alguma forma, a gente vai, não haverão mais falsos profetas, né? E a partir do verso número 7 e do verso número 9 vai falar do pastor verdadeiro. Né? Nós lemos ali no capítulo número 11 do falso pastor, é aquele que não se importa com as ovelhas, apenas consigo mesmo, pastor inútil, né? E que de alguma maneira ele abandona o rebanho. E qual é o pastor verdadeiro? O próprio Jesus usou esse texto em Mateus 26:31, ele usou ali Zacarias capítulo 13, verso número 7, ele diz, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Qual é o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor que ama tanto as pessoas, as suas ovelhas, que ele se dá por elas. Esse texto foi usado por Jesus quando ele foi para o Getsêmani orar porque ele seria crucificado. Então o verdadeiro pastor é isso. Ele se dá. Olha que coisa mais preciosa. Ele se gasta, ele se consome pelo próximo, pelas pessoas. Verso número 8 vai continuar dizendo, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão exterminados e morrerão, mas a terra, a terceira parte permanecerá. Então olha que coisa preciosa, estamos no final do livro,
vai começar agora a falar sobre a grande batalha do Armagedon, no capítulo 14, e sobre o reino milenar de Cristo. E Deus está dizendo aqui, no verso número 8, ainda do capítulo número 13, Deus está dizendo a Zacarias, 2/3 da terra será exterminada e vai morrer, e 1/3 somente permanecerá. Verso 9, farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a terça parte que sobreviver, Deus vai purificar, vai fazer passar pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Que situação você acha que é essa? De pandemia? De dólar que vai lá para cima? Que o arroz vai de R$12 para 24? Claro que não. Ser provado ser purificado a prata e provado o ouro, passar por situações... Aqui as situações, gente, nós não temos ideia do que é isso. É uma grande mesmo dificuldade, é um grande momento da história da humanidade, é uma grande tribulação. E isso vai acontecer para que é uma forma de Deus purificar tanto Israel quanto a igreja de Deus. E por fim, o último capítulo 14, vem o dia do Senhor. Começa esse capítulo. E Jesus está vindo mesmo, se prepare para isso, esteja preparado, vigilante. E de novo vai falar sobre a mesma coisa que o capítulo número 12, do verso 1 ao 3, vai falar então que Jerusalém então passará por uma grande luta, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém, verso número 2 do capítulo número 14. Para vocês terem uma ideia, metade da cidade de Jerusalém vai ser destruída e cativos e presos o povo de Deus, o povo de Israel. Entretanto, verso número 3 diz, então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia da batalha. O reino das trevas, os inimigos do povo de Deus vai achar que vai vencer. Vai ter até matado alguns e preso e prendido outros, mas Deus se levantará como no dia da batalha. Essa também pode ser chamada da batalha do Armagedon. Talvez aqui Deus fazendo alusão a isso. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está no oriente de Jerusalém. Ou seja, está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui que é na segunda vinda de Jesus a primeira coisa que vai acontecer é ele pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, mas, Atos capítulo número 1, verso número 11, ele subiu, foi elevado aos céus no Monte das Oliveiras. E aqui em Zacarias, verso número 4, diz que ele pisará de novo com seus pés no Monte das Oliveiras, porque os próprios anjos de Atos 1:11 disse que eles veriam, a própria terra veria de novo Jesus voltando em glória. E esse Monte das Oliveiras, da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho, lá Moisés com o povo de Israel quando saiu do Egito, Deus também abriria o Monte das Oliveiras e faria um vale entre essas duas montanhas. De um monte só das oliveiras, faria um vale só, que seria até uma espécie de fuga. Olha que interessante, Deus traria libertação por aqueles que então os inimigos de Israel foram presos, estavam cativos. Essa meia cidade que estavam presos ali, Deus os livraria. E diz o verso número 5, fugireis pelo vale dos meus montes. Talvez Deus até no fim dos fins, Deus até dê livramento para o seu povo em cavernas, passando por montanhas. Então, diz o verso número 5, o Senhor meu Deus virá com todos os santos. Naquele dia, diz o verso 6, não haverá calor, nem frio, nem geada. Isso aqui é o que faz referência a Mateus 24, verso número 29. Ou seja, aqui está dizendo sobre a segunda vinda de Jesus no capítulo número 14 e também sobre o seu poder para destruir todos os inimigos de Israel. E todos os inimigos de Deus. Então você pergunta, por que inimigos de Israel e de Jerusalém? Porque o mundo lutará contra os filhos de Deus, porque nós dizemos qual é a vontade de Deus. E o mundo não vai querer nada com Deus e a gente vai dizer qual é o caminho correto e certo. Por isso o mundo odiará os filhos de Deus até o fim. E por isso tentarão matá-los e destruí-los. No verso número 9, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Então está falando sobre o reino de Jesus Cristo sobre a terra, o seu reino milenar. Onde a terra, como diz o verso número 11, será habitada e não haverá mais maldição. Olha que coisa mais interessante, o estado eterno de Jesus Cristo com o seu povo. Não haverá mais maldição porque não haverá mais pecado e por isso a terra estará segura. Um remanescente, de alguma forma, vai praticar tudo isso. E nesse reino milenar, para vocês terem uma ideia, as pessoas irão até Jerusalém para festejar uma festa, a festa dos tabernáculos, como diz o verso 16. Olha que interessante. Por que no reino milenar de Jesus Cristo, Deus pede para festejar uma festa do Antigo Testamento, todo ano? Porque a festa do tabernáculo, as outras festas se cumpriram em Jesus. Mas a festa do tabernáculo simboliza gratidão
agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E por fim, naquele dia, não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos, e é assim que Zacarias termina o seu livro, dizendo que naquele dia, que no fim das coisas, não se comercializará mais, não se ganhará dinheiro com as coisas de Deus. As coisas mudarão, haverá um único Senhor e um único Rei sobre todos, um único nome governará toda a terra. E as coisas serão diferentes por causa desse Rei que vem com o seu reino, e nós habitaremos com Ele para sempre. Isso é muito maravilhoso. Isso é espetacular, faz a gente ter mais curiosidade pelas Escrituras e mais fome das coisas de Deus e desejo. Mexe com o nosso coração e faz com que a nossa fé seja de alguma forma acrescentada. Eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Conheça Jesus e prossiga em conhecê-lo, e que a tua fé seja cada vez mais aumentada e cada vez você tenha mais uma vida piedosa e cada vez mais ame a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Deus o abençoe.